Olá pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela de Paula, sou natural de Curitiba, tenho 25 anos, sou tecnóloga em gestão da qualidade pela UFPR, sou especialista em engenharia de produção enxuta Lean Manufacturing pela PUC e recentemente voltei para o Brasil do meu intercâmbio. Então esse é o meu intuito aqui do canal, né? A pedido de muitas amigas, de pessoas que me conhecem, que falaram: Rafa, tira nossas dúvidas sobre intercâmbio, sobre viagem, né? Já coloquei algumas vezes caixinhas no meu Instagram e as pessoas realmente perguntam bastante coisa. Então eu resolvi juntar todas as dúvidas e colocar aqui e falar um pouco de cada coisa. Um pouco sobre as viagens que eu fiz anteriormente e sobre o meu intercâmbio de 5 anos. Opa, desculpa, 5 meses. Era para ter ficado 2 anos e eu fiquei 5 meses devido ao Covid. Então eu retornei para o Brasil agora em abril. Então eu vou estar falando um pouco de cada coisa aqui e tirando as dúvidas do que as pessoas me perguntam. E caso você tenha alguma dúvida que eu não falei aqui, você pode me chamar no meu Instagram pelo direct. Não tem problema nenhum. Se eu tiver que falar, mandar um áudio pelo Instagram gigante para tirar as dúvidas, eu tô super à disposição. Então eu vou começar falando sobre a Eurotrip. Então em 2018 eu fiz uma viagem de 40 dias pela Europa. Eu larguei meu emprego, falei, vou meter a cara no mundo, vou viajar. Foi tudo muito rápido, foi praticamente 2 meses de planejamento, 1 mês e meio mais ou menos, e eu fui. Então a primeira coisa que eu fiz foi o planejamento do roteiro, né? Então eu falei assim, meu sonho é conhecer Londres, Paris, vou colocar no roteiro esses lugares, Alemanha também, e vou encaixando alguns outros lugares, né? Então ao todo foram 10 cidades de 8 países em 40 dias. Então fui separando mais ou menos assim. Londres é uma cidade muito grande, tem muita coisa para ver. Lógico, eu fui pela segunda vez agora, quando eu tava fazendo intercâmbio, eu fiquei só um fim de semana. Mas assim, foi uma coisa mais rápida, fui em alguns pontos que eu já conhecia, né, alguns lugares que eu tinha gostado mais. Então, 7 dias em Londres foi excelente, porque eu consegui conhecer praticamente tudo, né? Então, primeira coisa, planejei o meu roteiro, escolhi os lugares que eu queria viajar, né? Depois, eu baixei um aplicativo no meu celular chamado Hostel World, que lá você põe a data, a cidade para onde você quer ir e ele traz todos os hostels para você. Eu escolhi hostel pelo seguinte, além do custo-benefício ser muito bom, né, porque ele é mais barato que hotel, que às vezes Airbnb, como eu fui viajar sozinha, sem falar nada de inglês, eu fazia inglês aqui no Brasil, mas não estava preparada para viajar e meter a cara sozinha, né? Mas eu fui. Falei, não é o inglês que vai me atrapalhar, né? Então, eu baixei o aplicativo, fiz as reservas de todos os hostels das cidades que eu queria conhecer antes. Alguns foram pagos pelo cartão antes de ir, outros eu paguei apenas a reserva e quando eu cheguei lá eu paguei, né? Tudo em euro. Então, mais ou menos foi esse o planejamento, né? Foi uma coisa bem rápida, eu tinha colocado para conhecer a Itália, conhecer a Suíça, mas a gente acabou mudando um pouco o meu roteiro, né? Então, o meu roteiro foi assim: 7 dias em Londres, aí eu peguei um trem, fui para Paris, fiquei 4 noites em Paris e 5 dias, na verdade, né? 5 dias em Paris. Então, daí peguei um trem em Paris, fui para Amsterdã. Né, Amsterdã eu fiquei 4 dias, encontrei uma amiga minha. Essa parte foi bem legal, porque eu tava bem sozinha, né? Entre aspas, porque eu só fui sozinha, mas em todos os lugares que eu fui, eu fiz amizade com brasileiros em hostel. A única coisa ruim da viagem de não ter inglês é que eu poderia ter feito amizade com mais, né? Mais gente. E eu não fiz porque eu não conseguia falar inglês. Então eu me apegava muito aos brasileiros que eu conhecia, né? Então, em Amsterdã foi bem legal, que eu encontrei a minha amiga, a gente fez os passeios, né? Foi na Heineken, que foi bem legal, assim. Fiquei 4 dias em Amsterdã, peguei um trem e fui para Berlim. Fiquei 4 dias em Berlim também, um hostel muito legal, que tinha pub, que tinha DJ. E eu cheguei já encontrei brasileiros e a gente já virou amigos, já fomos em festas de eletrônico em Berlim, né? Que é super famoso. E de Berlim eu peguei mais um trem e fui para Praga, na República Tcheca, onde eu fiquei 3 dias em Praga.
De Praga, também cheguei lá, conheci uma brasileira, a gente virou amiga, foi bem legal. Acho que não teve nenhum lugar que eu realmente fiquei sozinha. De Praga eu fui para Salzburg, na Áustria, fui de ônibus, fiquei 2 dias. Também, a única coisa que deu de ruim é porque choveu no segundo dia e eu ia fazer um passeio em cima das montanhas. E daí choveu. Então, essa foi a parte ruim da Áustria, né? E também fiquei sozinha na Áustria, porque não tinha. Vi um brasileiro lá, mas não bateram, assim, os horários de passeios, enfim. Depois de Salzburg, eu fui para Munique, fui de trem também. Munique foi bem rápido, eu fiquei apenas um dia, porque eu ia eu ia pegar um avião para Barcelona. Então eu fiquei um dia em Munique, me apaixonei muito por Munique, quero muito voltar, ficar mais alguns dias lá, consegui conhecer o museu da BMW, alguns pontos turísticos da cidade, fui tomar uma cerveja na cervejaria mais famosa que tem lá, então foi bem legal Munique também. Era verão europeu, mas estava frio em Munique, né? E estava chovendo também, em alguns lugares eu acabei pegando um pouco de frio. Depois eu peguei um avião e fui para Barcelona. Fiquei 3 dias em Barcelona. As meninas que eu conheci em Berlim estavam em Barcelona, então a gente se encontrou, fomos em festas juntas, foi bem legal. Fiquei 3 dias em Barcelona, me apaixonei, quero muito voltar para lá. De Barcelona eu peguei um avião e fui para Lisboa. Lisboa também conheci 2 brasileiros super queridos. Nós fomos para Cascais também, que você pega como se fosse um trenzinho de Lisboa e é como se fosse uma praia, né? Um litoralzinho ali. Então, amei Cascais, é a coisa mais linda do mundo. Próxima vez está planejado ir para Portugal e ficar pelo menos uns 10, 15 dias para conhecer tudo, porque Portugal é lindo e o custo-benefício é muito bom, porque Portugal é o lugar mais barato, assim, de todos que eu fui viajar. Então, de Lisboa eu fui para Madrid, fiquei 4 dias, contando com o dia que eu fui embora. Fiquei em Madrid, num hostel que também era super festa, teve open sangria, tinha uma fonte de sangria, que era à vontade, foi bem legal também. Então, praticamente foi isso, né? Foram os lugares que eu conheci, foram 8 países, 10 cidades, em 40 dias, né? Então, assim, as pessoas falam, Rafa, e o inglês? E viajar sozinha? Lógico, nós somos brasileiras, nós somos mulheres, a gente sabe como que é no Brasil, eu não vou nem à esquina sozinha, a gente tem medo, né? A nossa realidade é muito, muito diferente. Então você já chega lá com muito medo, assim. Eu cheguei muito assustada, porque eu andava na rua, assim, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui sozinha, né? E daí você vê que é uma cultura muito diferente. Assim, não existe lugar seguro no mundo, sabe? Todo lugar tem suas peculiaridades, tem seus perigos, mas a Europa em si é muito mais tranquilo que o Brasil, né? Acho que não tem nem comparação. Então, tinha algumas horas que eu ficava, assim, com um pouco de medo, assim, né? Tipo, um lugar meio escuro, né? Entrava em umas coisas meio escuras. Mas nada demais, não me aconteceu nada. Todas as pessoas que eu pedi informação foram extremamente educadas, né? Eu usei o Google Tradutor porque eu realmente tinha vergonha de falar. Então, eu dava meu celular para a pessoa ler o que estava no Google Tradutor. Então, assim, foi muito bom porque eu tive um suporte bem legal, assim, das pessoas de cada país, assim, tipo, não tive problema com isso, né? E eu levei o dinheiro em espécie, tá? Na verdade, quando me perguntaram sobre a imigração. Na imigração, quando eu cheguei em Londres, eu cheguei com uma mala de 23 quilos e eu tava com uma pasta que eu imprimi todas as passagens e todas as reservas de hostel. Por quê? Porque quando vai alguma brasileira, mulher, eles pensam que a gente vai ficar ilegal, né? E acontece muito isso, né? Então, eu super indico, se você for viajar para vários lugares, imprimir numa pasta, colocar as passagens, colocar as reservas de hostel, porque como eu realmente não falava inglês, ele fez algumas perguntas e eu falei, I don't speak English. Ele foi bem gente boa, assim, né? Em inglês, eles geralmente são muito educados, né? E dei pra ele a pasta falando que eu ia fazer, que eu tava viajando para vários lugares. Então, ele aprovou meu passaporte, eu entrei e foi isso.
As viagens de trem, você mostra o passaporte, alguns lugares carimbaram, mas é bem mais tranquilo, é você mostrar o teu bilhete e o teu passaporte e tudo certo, né? Então, como eu fiz uma viagem com muito de trem, foi bem tranquilo. Eu peguei mais avião no final da viagem, né? Que foi de Munique para Barcelona, Barcelona para Lisboa, Lisboa para Madrid, Madrid, Brasil, né? Então, o resto foi tudo ônibus, foi tudo trem, né? Então, foi tranquilo. Na imigração é isso, eu aconselho a quem não consegue falar inglês, pelo menos, né, tentar decorar algumas frases, né, tipo, vou ficar tantos dias, vou para tal lugar, imprimir a passagem, imprimir as reservas, né, mostrando que você não vai ficar muito tempo ali, né, porque é uma segurança a mais que você tá dando para eles não ficarem implicando, sabe? Então, acho isso bem importante, né? Eu levei o dinheiro em espécie, eu levei como se fosse uma pochete que você põe por dentro da roupa, né? E ela fica embaixo da tua blusa e não aparece que você tá com ela. Por quê? Eu não confio em deixar, mesmo que tivesse cadeado, deixar dinheiro em hostel, né? A gente não sabe. Eu andava com uma mochilinha, mas eu colocava só, tipo, a comida, coisas. Porque você tá andando, você não sabe quem tá atrás de você, né? Então eu deixava o dinheiro ali no meio e não tive problemas. Dormi, inclusive, com essa pochetinha e foi bem tranquilo, assim. Levei o dinheiro em espécie, sobrou dinheiro, inclusive, né? Eu fiz uma viagem bem econômica. Então, eu comia de mercado, eu comprava mais os passeios turísticos, né? Mas tinha muita coisa que era de graça. Então, eu comprava em mercado, comprava suco, comprava sanduíche, levava na mochila e aquilo que eu comia durante todo o dia, né? Alguns lugares, tipo Amsterdã, eu já tava mais ou menos uns 15 dias viajando, né? 14, 15 dias. E eu tava sentindo falta de comida, porque eu só tava comendo lanche. Então eu cheguei em Amsterdã e eu tive que comer uma carne. É um pouco mais caro, mas às vezes parece que o corpo tá pedindo, sabe? Mas dá tranquilamente para você ir em mercadinho, comprar as coisas que você gosta, né? Como chocolate, que é muito barato, gente. Eu fiquei horrorizada com os preços no mercado, assim, tipo, chocolate é muito barato, assim, em euro, né? Lógico, se você for converter, a gente sempre fica, nossa, é muito caro. Mas como a gente faz pagando em euro, porque a gente já leva em euro, né? Então você fala, nossa, como as coisas aqui é barato para quem ganha em euro, né? Então eu comia do mercado, né? Alguns passeios eu pesquisava na internet, que nem, acho que foi um Museu do Louvre, se eu não me engano, que no domingo você não paga. Teve alguns lugares que eu não paguei, né? E também para estudante paga meia, tem bastante coisa assim, né? Então, assim, você pode fazer uma viagem muito econômica, né? Desde que você se policie. O que eu quero? Eu quero comprar roupa. Eu não fui no intuito de comprar roupa, então eu já não gastei com roupa. Se eu trouxe, sei lá, uma blusinha, foi muito. Então, e na Europa também tem uma loja chamada Primark que, meu Deus, você fica louco com as coisas lá, porque também são roupas muito baratas, né? Então é mais ou menos isso. Dá pra fazer uma viagem barata? Dá. Se planeje, pelo menos. A minha foi uma coisa muito rápida, né? Mas se você quiser se planejar um ano antes, vai guardando, vai vendo passagem, compra passagem antecipada e vai pagando, né? Vai reservando os hostels. Às vezes é melhor ir com tudo pago já, com a hospedagem, com as passagens e levar o dinheiro para você gastar lá, né? Então, em questão de comida, eu acho que é um custo bem razoável por dia, né? Depende muito do teu intuito, né? Então, como eu queria comer comida de cada lugar para não passar vontade, né? Então, lá em Paris, por exemplo, tinha do outro lado da torre, tem tipo como se fosse uma barraquinha com um crepes deles que eles falam que é de Nutella. Falei, meu, eu preciso comer isso, né? Preciso comer aqueles macarrones. Comprei, né? Em Londres, fish and chips, que é uma coisa uma comida bem tradicional de Londres, né? Da Inglaterra. Não, vou ter que comprar. Experimentei, né? Amsterdã, que tem aqueles... Nossa, eu nem lembro que eu comi em Amsterdã. Eu não lembro agora. Mas assim, experimentei vários doces de Amsterdã, né? Em Berlim comi a salsicha
salsicha com batata, né, que eles falam. Então, assim, eu dei esse luxo de cada lugar experimentar comida típica, né? Mas você pode gastar muito pouco em mercado, porque eu garanto que em qualquer lugar da Europa você vai pagar em euro muito barato na comida. Seja sanduíche, seja uma bolacha, né? Seja um suco. Então, é praticamente isso o planejamento da Eurotrip, tá? Eu comprei um chip, acho que eu falei anteriormente, eu comprei um chip que não mudava o meu número de celular, então eu usei a internet a viagem inteira, né? Então eu usei o Google Maps, não tinha erro, usei o Google Tradutor, também não tinha erro, e sem contar que nesses lugares eu conheci brasileiro que acabava me ajudando, né? Então, viajar sozinha, mulher, eu super indico. Eu falo que, assim, a minha viagem sozinha fez eu me conhecer. Porque eu sabia os meus limites, eu sabia os meus medos, eu sabia... Assim, você faz uma autorreflexão de você mesma, sabe? Você vê até onde que vai o teu limite, né? Então, assim, eram 40 dias, mas você sente falta da tua família, você sente falta da tua cama, porque você fica mudando de hostel e pegando mala e viajando. Então, assim, é cansativo, mas vale muito a pena. Então, eu super indico mulheres viajem sozinha. Qualquer pessoa, na verdade, sabe? Viajem sozinhos para vocês se autoconhecerem. Não é o inglês, não é nada que seja um problema para isso. Então, eu super aconselho. Foi minha primeira viagem sozinha, né? Primeira viagem para fora, eu já fui sozinha. Então, foi muito legal. E eu já voltei querendo outras, né? Então, gente, é praticamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar no meu Instagram, né? Eu deixo aberto para todo mundo. E acho que é isso. E agora no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu intercâmbio e sobre perrengues. Na verdade eu não contei, né? Que toda viagem tem perrengue chique que a gente chama. E na verdade eu tive um perrengue em toda a viagem, que foi em Paris. Tava até esquecendo de contar. Que foi em Paris, que eu cheguei, eu tinha reservado um hostel chamado Louvre. Ele ficava, tipo, muito pertinho do Museu do Louvre. Eu falei, interessante, é perto de um ponto turístico que eu vou querer ver, então eu vou pegar esse hostel. Beleza, fui, cheguei nesse hostel, cadê o hostel? Não tinha hostel, não achava, eu tinha pego um Uber, né? Geralmente eu fazia tudo a pé, mas eu peguei um Uber. E daí eu não tava achando rosto, eu sentei, tomei uma água. Nunca vou esquecer, paguei 5 euros na água. Meu Deus, a água mais cara do mundo. Porque era muito perto do Louvre, então era tudo mais caro, né? E daí eu sentei, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Porque não existe esse hostel. Meu Deus, o que eu vou fazer? Aí com calma, tudo, olhei, eu tava no lugar errado. Realmente o hostel tinha mudado de endereço. Aí eu pedi um Uber, fui pro hostel no endereço certo. E daí foi bem legal, porque o hostel era muito legal, tinha café da manhã, e daí eu conheci um monte de brasileiras também. Então a gente já fez amizade, já saímos, vamos tomar um vinho na torre, vamos, que era meu sonho, pegar uma garrafa de vinho e sentar na frente da torre Eiffel. E eu realizei. Foi muito legal, porque eu falei, eu acho que eu vou chegar em Paris, eu vou pegar um vinho e vou sentar sozinha, né? Eu tava meio, sei lá, tava com um pouco de medo, assim, sabe? Porque Paris, apesar de ser maravilhoso, que foi um dos lugares que eu mais gostei, é um pouco perigoso, porque tem gente, né, de tudo quanto é lugar do mundo, tem refugiado, então eles roubam bastante lá, tem muito batedor de carteira. Então eu fiquei um pouco assustada. Bem no fim, eu cheguei, fiz amizade com brasileiros e a gente foi pra torre, bebemos vinho, fomos de metrô. Sério, foi sensacional. Então, sobre Eurotrip, sobre viajar para qualquer lugar, lógico, é bom sempre pesquisar, né? Tem alguns lugares da Europa, por exemplo, que eu não iria sozinha, como Marrocos, né? É um lugar que eu quero muito conhecer, mas eu iria com meu namorado, com amigos, né? Porque é um lugar mais, a tradição mais machista, né? Então, eu já não iria sozinha, né? Não iria sozinha pro Egito. Alguns lugares, assim, eu não iria sozinha, né? Então, é bom pesquisar o teu destino antes, né? Jogar no Google, mulheres viajando sozinha para tal lugar, né? Eu fiz isso também.
Então, mas de resto eu acho muito tranquilo, né? Se você quer viajar sozinha, ou viajar com uma amiga, ou viajar com um namorado, né? Todo esse planejamento é bem importante fazer antes, né? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar no direct do Instagram, vou ficar bem feliz em responder. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado um pouco a entender essa loucura aí de viagem. Obrigada!